Motores de corrente contínua. Características, torque e velocidade. A importância de nós conhecermos as características de torque e velocidade é porque em motores CC, as duas grandezas que mais se controlam são a velocidade e o torque. E aí é importante saber como essas grandezas variam. Por exemplo, se a gente escolher por um controle de velocidade, como é que fica o torque? Ou seja, eu vou variar a velocidade numa larga escala, como é que o torque muda com esta variação? E o contrário também, se eu escolher controlar o torque, como que muda a velocidade quando existe um controle de torque? Por isso a importância de nós conhecermos as características torque e velocidade de motores de corrente contínua. A maioria das aplicações requer um motor para mover cargas mecânicas, sendo, no primeiro caso, com velocidade constante, mesmo mudando a carga mecânica. Este é o primeiro caso de aplicações de motores de corrente contínua. Você quer uma velocidade constante, mesmo que a carga que está acoplada ao eixo fique mudando. Vai ter regime transitório, mas a velocidade está sempre constante em um determinado valor. E a outra maneira é com velocidade variável, e isso em uma larga escala de valores. Você quer controlar a velocidade desde o zero, por exemplo, desde o motor parado até a sua velocidade nominal, podendo escolher qualquer valor entre esse intervalo e mesmo mudar ao longo da operação. Essas são as duas maiores aplicações de motores de corrente contínua. Ou a velocidade é constante ou a velocidade é variável. Considerando um motor com excitação independente, esta daqui é a figura que representa o circuito simplificado da máquina de corrente contínua. Certamente vocês viram isso em outro momento. Temos aqui o circuito de armadura, tensão terminal, ou seja, aqui seria os terminais onde nós colocamos uma fonte CC para fazer o motor de corrente contínua funcionar. Temos uma resistência de armadura e temos aqui a nossa tensão de armadura, aquela tensão contra eletromotriz que vimos nos vídeos anteriores. Acoplado neste motor existe uma carga mecânica que está exigindo um certo torque e está girando a uma certa velocidade. E nós temos o circuito aqui que representa o enrolamento de campo. O enrolamento de campo, a indutância do enrolamento de campo, e aqui um reostato que geralmente é utilizado para ajustar a corrente no campo. Esta corrente estabelece um fluxo. Resumindo, para um motor de corrente contínua funcionar, precisamos acoplar uma fonte CC nestes terminais de armadura. Isso vai fazer a corrente de armadura circular na armadura, vai produzir a potência mecânica, que por sua vez vai produzir a potência elétrica, que por sua vez vai produzir a potência mecânica. E uma outra fonte para produzir a corrente de campo. É dessa maneira que a gente liga um motor de corrente contínua. Essa é para o caso de excitação independente. Existem outros tipos de excitação série, excitação shunt, entre outras. Não é objetivo nosso aqui conhecer todos os tipos de excitação de motores de corrente contínua. Vamos aqui focar apenas na excitação independente. Esta figura, portanto, representa o diagrama simplificado de um motor de corrente contínua. Olhando a figura com calma, a gente consegue escrever esta equação. Esta primeira igualdade aqui é a equação que já vimos nos vídeos anteriores. Tensão de armadura era a constante de construção da máquina, vezes o fluxo, vezes a velocidade mecânica. E olhando aqui, nós conseguimos ver que essa tensão de armadura, se a gente fizer uma somatória de tensões igual a zero nesta malha, vai ser igual também a tensão terminal menos corrente de armadura vezes resistência de armadura, que é a queda de tensão que cai aqui. Ou seja, essa tensão mais a do resistor é igual à tensão total. Somatório das tensões igual a zero. Portanto, a tensão de armadura pode ser descrita como tensão terminal menos corrente de armadura vezes resistência de armadura. O torque da máquina, vimos também nos vídeos anteriores que tem esta relação, constante de construção da máquina vezes o fluxo vezes a corrente de armadura. Combinando essas equações, a gente consegue chegar na velocidade mecânica da máquina. A velocidade mecânica da máquina vai ser, portanto, tensão terminal menos a corrente vezes a resistência dividido pela constante vezes o fluxo. E ainda nós podemos escrever a equação da velocidade desta maneira aqui. A gente consegue separar esta fração aqui em duas partes e, portanto, a equação fica escrita desta forma. E combinando também com a equação do torque. Aqui está a equação que relaciona velocidade com torque.
repetindo a equação aqui, a gente vê que, como a gente está interessado na relação, na característica velocidade e torque, a gente consegue plotar essa curva, considerando aqui o torque variável e a velocidade também variável. Aqui está esta representação. Neste eixo nós temos o torque, que é diretamente proporcional à corrente de armadura, e aqui nós temos a velocidade angular da máquina. É uma equação da reta com coeficiente negativo. Aqui está a reta que representa esta equação. A inclinação desta reta é esta parcela apresentada aqui, RA dividido por KA vezes φ, tudo isso elevado ao quadrado. Esta é a inclinação da máquina. O que a gente consegue concluir olhando esta curva aqui? Conseguimos concluir que, para uma velocidade constante, então digamos uma velocidade aqui, a máquina operando nesta velocidade, o torque varia em sua escala, desde zero até provavelmente o torque nominal. Isso, portanto, é bom. Você tem para uma velocidade constante diferentes torques, você pode acoplar a carga que ela continuará ainda na mesma velocidade, e a gente consegue perceber também que essa inclinação é dependente da resistência de armadura. Se a resistência de armadura, que é um parâmetro da construção da máquina, tiver um valor bem baixo, essa inclinação fica menor. Ou seja, a característica fica mais constante ainda. A velocidade fica constante para uma larga faixa de valores de torque. Se a resistência for muito alta, ou seja, um projeto de máquina não muito bom, essa inclinação vai ser bem mais para baixo, e aí a gente vai ter uma variação bem mais severa de torque versus velocidade. Portanto, a mensagem é, dependendo da construção da máquina, a gente consegue uma característica mais reta aqui entre velocidade e torque. Esta equação, junto com esta curva, ainda nos permite fazer outra análise, que é essa daqui. A característica torque-velocidade indica que a velocidade de um motor CC pode ser feito através das seguintes maneiras. As maneiras que a gente consegue controlar a velocidade da máquina, olhando esta equação. A primeira delas é controle da tensão de armadura. Conseguimos controlar a máquina controlando esta grandeza aqui. Todas as demais ficam fixas. Mantém o fluxo constante, mantém o torque constante, mantém a resistência de armadura constante. A gente consegue controlar a velocidade através da tensão terminal. Se a gente voltar aqui para o diagrama da máquina, se a gente controlar essa tensão aqui, a gente está controlando a velocidade da máquina. Aqui vai ter uma tensão fixa que vai representar um fluxo constante. Esta é a primeira maneira da gente controlar a velocidade de uma máquina de corrente contínua. Olhando a equação, a segunda maneira é manter a tensão terminal constante, ou seja, acoplar uma fonte CC aqui de valor constante e alterar a corrente de campo. A gente vai estar alterando o fluxo no campo, ou seja, a tensão variável vai ser aqui neste ponto. Consequentemente, a gente vai ter uma corrente variável, que por sua vez varia o fluxo. Dessa maneira, a gente consegue controlar a velocidade da máquina através do corrente de campo, que por sua vez estabelece o fluxo. E a gente consegue ainda controlar também uma máquina de corrente contínua pela resistência de armadura. Mantemos a tensão terminal fixa, mantemos o campo constante. A gente consegue controlar através dessa resistência aqui. Mas aí agora há pouco a gente disse que essa resistência era de construção da máquina, e de fato é. Para você alterar a resistência de armadura, a solução é incluir um resistor variável aqui e depois sim a fonte de energia que vai alimentar a máquina CC. Como esse resistor que você incluiu é variável, a resistência de armadura passa a ser o equivalente série da resistência de armadura da máquina mais a externa. E desta forma, como a externa aqui é controlável, a gente está controlando a resistência total de armadura da máquina, que por sua vez está controlando a velocidade. Cada uma desses tipos de controle nós vamos ver nos vídeos a seguir. Aqui termina este vídeo.